Preparado para fortes emoções? Vamos ver nesta aula, neste módulo, algo muito importante da língua inglesa, que é o Present Perfect, que é o conhecido presente perfeito, não é? Um tempo verbal aí muito utilizado, não é? E só que ele é bem diferente da nossa língua portuguesa, não é? Então os alunos às vezes têm um pouco de dificuldade e tal, mas com o tempo todo mundo consegue pegar, todo mundo consegue entender, né? Vocês vão ver que nesse módulo, nesta aula, a explicação vai ser rápida, vai ser mais simples, para exatamente facilitar para você compreender o Present Perfect, achar ele numa frase, encontrá-lo numa frase ou num texto, certo? Primeiro, para a gente poder entender o Present Perfect melhor, é necessário a gente lembrar aqui a questão dos verbos regulares e irregulares no inglês. Por quê? Nós vamos usá-los, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma pequena lista, não é? Com alguns verbos regulares. O que é um verbo regular? Vamos lembrar. É quando ele, no seu passado simples, no seu simple past, e quando na sua terceira forma aqui, né, no seu past participle, no particípio, quando ele é terminado com ed, certo? Então esses são verbos regulares. Os verbos regulares representam a grande maioria dos verbos na língua inglesa. A maioria dos verbos será terminada com ed no seu passado simples e no seu particípio passado, o que facilita muito para a gente na hora de estudar, né? Então, to accept, aceitar, o passado aceitou, é accepted, e o particípio aceito, né? Aceitado ou aceito, né? Seria accepted também, né? Somente houve ali o acréscimo do ed na forma do verbo accept. Depois a gente pôs aqui o to add, que é adicionar ou acrescentar. O passado adicionou, acrescentou, added. E a terceira forma, adicionado, acrescentado, posto, added, ok? É o particípio. To arrive, chegar, arrived, chegou, arrived, chegado, chego, né? To like, gostar, o verbo bem comum, né? Liked, gostou, e liked, gostado. To play, pode ser brincar, jogar, tal, né? Passado, played, jogou, e played também, aqui é o particípio jogado, né? To work, trabalhar, worked, trabalhou, worked, trabalhado. O que acontece? No presente perfeito, nesse tempo verbal presente perfeito, nós vamos fazer uso dessa terceira forma aqui dos verbos, tá? Do past participle dos verbos. Nós vamos fazer uso disso daqui. Então, você vai sempre usar verbos com ed, porque se eles forem regulares, você sempre vai usar os verbos com ed. E se nós tivermos verbos irregulares, nós vamos usar também aqui o particípio dos verbos irregulares. Então vai ser importante você pegar listas com os verbos irregulares e dar uma estudada nelas, porque a gente vai usar essa terceira forma aqui dos verbos. Então os irregulares, lembrando que eles são verbos que não têm uniformidade na escrita, não é? O presente, o passado e o particípio deles são totalmente diferentes, não é? Olha lá, o verbo to be é was, were, o particípio é been. Então, to be é ser ou estar, was, were, era ou foi, been, sido ou estado em tal lugar, tal, né? Begin, começar, began, começou, begun, começado, iniciado. Buy, comprar, to buy, comprar. Bought, comprou. Bought também, comprado. Apesar das duas formas aqui serem iguais, não significa que esse verbo é regular. Não, ele é irregular. Os regulares têm essas duas formas aqui terminadas com ed. Nesse caso aqui elas são iguais, mas não terminam com ed. Então é um verbo irregular, ok? To drive, drove, driven. Dirigir, dirigiu, dirigido. To go, went, gone. O verbo ir, né? To go. Went é foi, fui, foi. Gone, ido. To put, put. Pôr, pus. E posto, colocado, né? Posicionado em tal lugar. Então, ó, veja bem, nós vamos usar essa terceira coluninha aqui, a terceira forma dos verbos, o particípio, o past participle deles, para podermos montar frases no tempo present perfect, que a gente vai ver agora.
Tá? Veja bem, esses dois pontos aqui, a fórmula, a formação, como que é formada a frase com o present perfect. Ela vai ser sempre, vai ter sempre o verbo have ou has, mais o particípio passado do verbo. A gente viu agora há pouco, deixa eu voltar aqui um pouquinho, o past participle. O que é o past participle? Vamos lá. É a terceira forma aqui dos verbos. Então, agora para montar o present perfect, a gente vai usar have ou has, mais isso daqui, ok? Lembrando que have e has, quando a gente usa um e quando usa outro. Has é para he, she, it. E o have para as outras pessoas gramaticais, né? Para I, para o you, para o we e para they, não é? Então a gente vai usar have ou has, mais essa terceira forma aqui, irregular, ou também a terceira forma aqui de verbos irregulares, tanto faz, certo? Bom, o present perfect, uma das indicações, uma das coisas que ele significa, uma das coisas que a gente usa ele, é para indicar situações contínuas, coisas que têm acontecido por um certo período de tempo aí e tal, né? E que ainda não acabaram, né? Situações contínuas, coisas que não acabaram ainda. Alguma coisa que começou a acontecer um certo tempo atrás, um dia atrás, alguns anos atrás, horas atrás, minutos, mas que continua até o exato momento. Então, essa é uma das indicações do presente perfeito. Por que a gente usa ele? É uma das situações. Vamos ver. Essas frases estão ilustrando isso daí, ó. I have worked here for 5 years. Se você traduzir palavra por palavra aqui, você vai entender que essas situações são contínuas. Porque elas começaram um certo tempo atrás e estão acontecendo, estão rolando até agora. I have worked here. Eu tenho trabalhado aqui for 5 years. Por 5 anos, não é? Né? Então, ou seja, 5 anos atrás, a pessoa aí começou a trabalhar em tal lugar e continua até agora. Porque ela falou que tem trabalhado ali há 5 anos, não é? Uma palavra que eu pus ali em itálico para você, que é a palavra for, ela é um advérbio ali que vai normalmente estar presente, né, nesse tempo present perfect, que ela vai dar essa indicação de duração de tempo, por tantos anos, por tantas horas, né? Eu tenho morado nessa cidade por tantos anos, né? Eu tenho trabalhado nesta área há tantos meses, há tantos anos também. Então, a palavra for vai sempre indicar esse período de tempo. A frase 2 agora. She has gone to the club a lot lately. Ela tem ido, ó, traduzindo palavra por palavra aí, a gente entende. Ela tem ido ao clube muito, a lot. Lately é ultimamente, recentemente, que está em itálico ali também para lembrar, que é um advérbio ali que vai dar essa noção de tempo também, de uma situação que ultimamente, ou seja, há um certo tempo está acontecendo, uma ação contínua, não é? E she has gone, olha a formação do present perfect, ela tem ido. Então aí, como sujeito dessa frase é she, usamos o has. Na frase de cima, como sujeito da frase I, usou o have, ok? E a terceira frase aqui tem um sujeito composto, duas pessoas ali, né? Dave and Mike have, eles têm, né? They have studied together since 2010. Eles têm, o Dave e o Mike têm estudado juntos desde 2010. Né? Since também ali está em itálico para lembrar, que é um advérbio que vai estar sempre presente aí para indicar um período de tempo, né? um momento em que tal situação começou a ocorrer. Então, desde 2010, o Mike e o Dave, eles têm estudado juntos, né? Até hoje, certo? Então, nessas situações a gente usa, é uma das situações que a gente usa o presente perfeito, para indicar situações que começaram um certo tempo atrás, meses, minutos, anos, tanto faz,